Olá a todos, esse vídeo é a primeira parte de um vídeo sobre o caminho entre filosofia e o espírito. Então, eu começo te questionando se você já percebeu que há perguntas que nascem antes das palavras e antes mesmo que a mente aprenda a organizar os pensamentos. São perguntas que aparecem habitar no silêncio, no silêncio da gente, no próprio silêncio, sabe? Tipo, quem sou eu? O que me move? Existe algo além do que eu posso ver? Essas perguntas, elas não são apenas filosóficas, elas são espirituais, são existenciais e são um ponto de encontro entre razão e mistério. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê pode suportar qualquer como. Mas e quando o porquê também escapa? Quando tudo o que temos é o vazio, que insiste em se mostrar justamente quando a vida, silencia. E é nesse ponto que muitos entram em contato com aquilo que não se nomeia, algo que não se mede, não se prova, não se sente. A filosofia busca compreender o mundo, a espiritualidade, muitas das vezes, busca pertencer a ele. Uma olha para dentro, a outra olha para fora. Mas e vice-versa, não? E quando elas se encontram, algo poderoso acontece. Porque o pensamento puro, sozinho, ele pode se tornar um pouco seco. E o sentimento sem a reflexão pode se perder nas fantasias, nas nossas fantasias. Mas juntos eles acabam criando um caminho de profundidade. Rumi, um poeta místico persa, escreveu uma vez que você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteiro em uma gota. É maravilhoso, não? Essa frase carrega mais do que poesia para mim. Ela revela uma ideia antiga, um presente em muitas tradições espirituais e filosóficas. E de que dentro de cada ser humano há um reflexo do todo, um centro, um núcleo de sentido, uma centelha. E Jung chama isso de self, o centro psicológico e espiritual do ser, a parte mais profunda de nós, aquela que observa tudo, mas não é o pensamento, nem o espírito, nem o sentimento, nem o corpo. É o espaço que permanece mesmo quando tudo muda. E a espiritualidade começa quando a gente olha para dentro. A filosofia entra em cena quando a gente se pergunta: o que é esse dentro? É alma? É psique? É consciência? Ou é apenas uma ilusão confortável para suportar a vastidão do universo que a gente não compreende? E a resposta talvez não venha pronta. E também nem precise. Clarice Lispector escreveu algo que sempre me toca, que é: sou como você me vê, posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania, e depende de quando e como você me vê passar. Pessoalmente, isso me descreve totalmente. Mas eu pergunto, e você? Porque essa ideia de multiplicidade, de que somos muitos em um, e eu já digo que eu sou geminiano, de que o eu não é fixo, é profundamente espiritual e ao mesmo tempo filosófica. Porque se não somos algo fixo, estamos sempre nos tornando. E tornar-se
é um verbo de alma. O poeta indiano Krishnamurti disse certa vez que não é sinal de saúde estar bem ajustado a uma sociedade profundamente doente. E isso ecoa fundo em quem já sentiu que o mundo exige demais e oferece pouco sentido. Muitos chegam na espiritualidade assim, pela dor, pelo cansaço, pela urgência de algo que nos reconecte. Outros pela beleza ou pelo silêncio, sabe? O silêncio de estar numa montanha, estar em casa, pelo olhar com carinho de um animal que você ama ou que simplesmente te ama, né? Ou por um âmbito do momento, de um toque, de um vento que bate, você sente uma conexão com algo. Bem, e aqui mora um paradoxo, né? A filosofia, ela pergunta e a espiritualidade, ela escuta. A filosofia analisa e a espiritualidade contempla. A filosofia busca a luz do entendimento e a espiritualidade, muitas vezes, ela se ajoelha diante do mistério. Isso não é fraqueza, é uma rendição. Não no sentido de desistir, mas no sentido de abrir espaço, de aceitar que nem tudo precisa de uma explicação. De que algumas coisas fazem sentido quando a gente para de tentar entender e apenas vive o momento, a experiência. Fernando Pessoa, em um dos seus versos mais espirituais, digamos assim, escreveu: sentir tudo de todas as maneiras, viver tudo de todos os lados, ser a mesma coisa de todos os modos possíveis e ao mesmo tempo. E esse é um convite da vida interior. Ser tudo o que é, mesmo que contraditório, mesmo que incompleto e mesmo que imperfeito. Porque o espírito, ele não exige perfeição. O espírito exige uma única coisa, ele exige presença. Você já experimentou simplesmente se calar e escutar o que pulsa dentro? Não os pensamentos, mas aquele fundo silencioso, sabe? Onde não há palavras. Aquele espaço onde às vezes você sente um aperto e outras uma expansão inexplicável. Ali mora algo que talvez nunca tenha nome, mas o fato de você sentir quer dizer que é real. Eu não digo que é fácil, porque, como eu disse, exige presença. Esse texto, essa fala, essa expressão minha, não pretende te responder algo. Ela só está aqui para abrir portas. Seja portas internas, janelas para o invisível, como você queira chamar. Porque talvez, como disse Jung, aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E talvez despertar seja isso, acordar para aquilo que não se nomeia, mas que mesmo assim nos chama todos os dias. Você já tentou ficar em silêncio de verdade? Eu vou fazer muitas perguntas, eu acho, não? Mas bem, essa faz parte da reflexão. Então, você já tentou ficar em silêncio de verdade? Não só calar a boca, né? Mas silenciar por dentro, desligar as vozes do pensamento, aquela que julga, a que compara, a que cobra, a que lembra, a que planeja. 1000 vozes dentro da gente, né? O dia todo, o tempo todo. Mas eu digo, ficar apenas ali, respirando, presente, é difícil. Meditação. E é difícil. O silêncio da gente é ensurdecedor.
Porque vivemos cercados por ruído. O mundo está sempre falando alto e quando a gente cala, a nossa mente continua gritando. Mas e se o silêncio não fosse apenas a ausência de som? E se ele fosse presença? Ele fosse uma presença viva? Porque ele fala, você que não escuta. Então, em muitas tradições espirituais, o silêncio é mais que uma prática. Ele é um portal. É uma passagem entre o invisível e o visível, entre o superficial do eu e o eu profundo. E Krishnamurti dizia que a verdade é um território sem caminhos. E talvez o único não caminho, entre aspas, possível seja o silêncio. E é no silêncio que as coisas amadurecem. Você já reparou como algumas respostas simplesmente chegam quando a gente acaba parando, literalmente, de se perguntar? A gente chega ao ponto da desistência e a resposta vem? É um extremo, não? Mas a mente pensa que ela resolve tudo com lógica. A mente é lógica, o coração é empatia. Mas as coisas não são entendidas com a razão. Há coisas que só o silêncio pode revelar, não? E não é como uma resposta direta ou com uma percepção súbita, uma clareza serena, um reconhecimento interno. O silêncio ele também assusta, porque nele não há contradições. E quando tudo ao redor acaba se calando, o que sobra é a gente. É a gente com a gente mesmo. E aí é difícil fugir. É difícil fugir, é difícil fingir, é difícil disfarçar. No silêncio, o que está escondido acaba aparecendo. Mas não é um problema. É um ponto de vista. O problema é um ponto de vista. É uma crise, é um momento de crise. E isso também é um convite. Siddhartha Gautama, o Buda, ele alcançou a iluminação em silêncio, debaixo de uma árvore, sem buscar respostas fora, sem ouvir conselhos, apenas observando. Observando a mente, as emoções, os ciclos da própria respiração, o ciclo do vai e vem da existência. E ali algo se abriu. Um tipo de despertar que não pode ser explicado com palavras, apenas vivido. Mas por isso tantos mestres percebem e se permanecem em silêncio. Ou falam pouco, ou usam metáforas, ou respondem perguntas com outras perguntas. E isso me faz refletir de que eu provavelmente nunca serei um mestre, não que eu queira, mas eu falo pra caralho. Mas bem. E ó a reflexão que eu faço, mas bem. O mistério, ele não se traduz. A linguagem tenta, mas sempre deixa escapar, não? Fernando Pessoa escreveu: pensar é estar doente dos olhos. Talvez porque pensar demais cega. Nos impede de ver o óbvio, o que esteve sempre ali, o que só aparece no silêncio. E talvez você já tenha tentado caminhar em silêncio por alguns minutos. Sem celular, sem música, sem falar. Apenas você com você mesmo. No início, talvez tenha te surgido 1000 pensamentos e aos poucos algo foi mudando. Ou não. Porque ao fazer isso,
você percebe que o tempo começa a desacelerar, o mundo vai ganhando novos contornos, o canto dos pássaros, o vento nas folhas, o som dos próprios passos, tudo isso volta a existir com uma nitidez maior, digamos assim. E não é mágica, é aquela palavrinha, presença. Simone Weil, filósofa e mística, dizia que a atenção absoluta é uma forma de oração e o silêncio é a forma mais profunda de atenção. Quando você silencia, você ora. Mesmo que não diga uma palavra, mesmo que não tenha uma religião específica e mesmo que não acredite em nada além do agora, porque orar, no fundo, é se colocar por inteiro. É dizer, eu estou aqui e eu escuto. E o mais belo é que o silêncio ele também fala. Ele fala com a linguagem do sentir, ele revela o que as palavras não alcançam, ele cura. E aos poucos, com quem não precisa provar nada, a espiritualidade mais profunda começa aí. Não com dogmas, não com fórmulas, não com silêncio, com espaço interno, com escuta. Bem, você pode chamar isso de Deus, de universo, de alma, de vazio fértil, não importa. O nome mesmo não define a experiência. O que importa é sentir-se tocado por algo que não se explica. Então hoje, se puder, feche os olhos por um instantinho, um pequeno instante. Deixe os pensamentos virem e irem. Deixa passar como nuvens. Não luta contra eles, mas também não se agarre a eles. Respire. Apenas esteja ali, onde mora o que não se nomeia, onde tudo começa e tudo se dissolve. O silêncio não é ausência, o silêncio é origem, a sua origem. Ninguém quer sofrer, é natural, não? A dor assusta, a perda nos paralisa e a ausência nos fere. E o vazio consome. Mas e se eu te dissesse que o sofrimento, por mais duro que pareça, também é um portal? Nietzsche escreveu: você deve ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Parece poético, e é. Mas também é profundamente real. O caos nos desorganiza, mas também nos revela. Revela o que não víamos, o que escondíamos, o que evitávamos. Quando tudo está bem, seguimos no piloto automático, não? Mas quando a dor chega, a gente é obrigado a parar, a escutar, a olhar. E esse olhar, mesmo que sendo doloroso, ele pode nos transformar. Carl Jung, que dedicou boa parte da vida para compreender a alma humana, dizia que não há despertar da consciência sem dor. E ele ainda completava que as pessoas fariam de tudo, não importa o quão absurdo, para evitar enfrentar a própria alma. Talvez porque enfrentar a alma significa encarar também a sombra. Aquilo que a gente esconde dentro de nós, as feridas não cicatrizadas, as mágoas antigas, os medos enraizados, mas é justamente ali na sombra que mora o início de cura. A espiritualidade não é a fuga da dor, muito pelo contrário. Ela é muitas vezes o caminho através dela. E é dizer à dor: eu não fujo mais,
eu te escuto. Fica, se for preciso, mas me ensina. Me mostra o que eu preciso ver. Me mostra quem eu sou sem minhas armaduras. Em várias tradições místicas, o sofrimento é visto como provação. Não no sentido de punição, mas como um ritual de passagem, né? O deserto de Moisés, a caverna de Platão, a crucificação de Cristo, a solidão de Buda sobre figueira, a noite escura de São João da Cruz. Todos eles, de alguma forma, passaram por um ponto de ruptura. Um momento em que tudo se desfez para que algo mais profundo pudesse emergir. E não se trata de romantizar a dor, longe disso, porque ela machuca e ela fere. Mas ignorá-la acaba adormecendo a alma. Anestesia o sentir e também afasta a gente de si. Talvez o caminho seja evitar o sofrimento, mas transformar o modo como vivemos. Quando sofremos, somos obrigados a desacelerar, a olhar mais com honestidade, a deixar os papéis que usamos no mundo. A dor, ela não aceita máscaras e a gente usa muitas. Isso é tema para outra conversa. A dor, ela acaba atravessando tudo e acaba nos colocando cara a cara com aquilo que a gente sempre quer evitar, que é a verdade sobre nós mesmos. E sabe o que é mais bonito nisso? É que mesmo na dor existe beleza, existe luz e existe presença. Você já viu como alguém que sofreu profundamente, às vezes passa a falar com mais ternura, com mais escuta, com mais paciência? Gente, não estou romantizando dor, mas a dor, quando atravessada com consciência, ela amolece o coração. E um coração amolecido, ele é capaz de amar de verdade. Você já teve uma dor que mais tarde se revelou um ponto de virada? Ou algo que parecia o fim, mas era o início? Algo que te destruiu por fora, mas reconstruiu por dentro? Esse é o movimento da alma. Ele se move em paradoxos e a alma se expande. Muitas vezes, quando tudo parece se fechar assim. E isso, posso dizer que é espiritualidade na prática. O filósofo estoico Epiteto dizia que não é o que acontece com você que importa, mas é como você reage ao que acontece. E isso não é passividade, é sabedoria. Eu, por exemplo, tenho pouca sabedoria. A dor, ela não é opcional. O sofrimento, muitas vezes, ele não pode ser evitado. Mas a forma como a gente olha para ele, isso muda tudo. Algumas dores você não precisa mais carregar, mas outras vão caminhar com você por um longo tempo. E você tem que aprender que está tudo bem. Não como um castigo, mas como uma lembrança. Uma lembrança de que você está vivo, de que você sente. E sentir poderia se dizer que é um sinônimo de estar vivo. De que ainda há algo em movimento dentro de você. A dor, ela pode ser mestra se você se permitir, se você escutar. Ela não vem para nos destruir, ela vem para nos limpar, para abrir espaço, para acordar você para si. E quando a dor for demais, lembre-se, ela passa. Tudo passa. O tempo passa, o corpo passa, a vida passa. Nada é fixo.
mas o que você aprende com ela, isso pode ficar. E isso pode transformar tudo. E para você que ficou até o final, eu só tenho uma palavrinha: gratidão. Obrigado. Lembre-se de dar o curtir e se inscreva no canal. Até a próxima.